Salmo 55, quem achou, diga amém. Ó o que está escrito aí, ó. Dai ouvidos. Dai o quê? Ó Deus, a minha oração. Olha para mim, Josmar, pastor, primeira coisa, ele está falando do quê? De oração. Então, essa é a palavra-chave de hoje. Manga, eu já vi que você mandou, eu não respondi porque eu não tive tempo. Irmãos, eu estou com muito WhatsApp atrasado, tá bom? Amanhã cedo eu vou para São Paulo com os pastores. E aí, no carro, indo para São Paulo, eu vou pôr tudo em dia meus WhatsApp, tá? Por isso, o pastor Gomes vai dirigindo para mim e eu vou respondendo no zap. Então, me perdoe, o Manga mandou, e você está certo de mandar. Ele mandou um texto com vários testemunhos de vitória. Aliás, esse menino, eu sei porque eu li o começo. Bispo, é grande, mas vale a pena o senhor ler o que Deus está fazendo na minha vida, depois que eu dei ouvidos à instrução do senhor de uns dias para cá, e peguei firme de novo, né? É isso, né? Esse é o contexto, né? Só que não deu tempo, é muito WhatsApp, uns atrasados, irmão, e tem gente, irmão, que não tem desconfiômetro mesmo, né? Nego manda 12 minutos de áudio, irmão. Eu vou ser sério, sabe o que me faz escutar os 12 minutos? É aquele sentimento que eu prego para vocês e fala mais alto dentro de mim, aquela coisa assim, não, eu tenho que pagar o mal com o bem, eu tenho que responder, entendeu? Mas, gente, 12 minutos, a pessoa, 10 minutos, ela repete tudo o que ela falou. Ó, o Daniel Duarte mandou também mensagem, né? Tá atrasado, sua mensagem também, está tudo atrasado. Mas amanhã cedo eu vou pôr tudo em dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gomes dirige e eu vou estar com o meu fone e vou debulhando o WhatsApp. Vamos lá. Dai ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e me responde. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando o quê? Perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera asas como de pomba, voaria, acharia pouso. Eis que, olha que forte essa palavra, Larissa, ó, fugiria. Eis que fugiria para onde? Para bem longe. Muito bem, você não veio ontem no culto, né, Periquita? Ah, estava com dor aqui. Então tá, mas você não veio, né? Você viu? Eu não perdoo. Voaria para bem longe e ficaria na onde? Isso, Léo. Ficaria na onde? No deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Olha para mim aqui, presta atenção. O salmista, olha aqui, ele vai começar o salmo, Elisângela, Henrique, lá embaixo. Ele está angustiado, ele está triste, ele está acabado, ele está no texto, você pode ver, ele está com medo, ele está atemorizado. Daqui a pouco você vai ver que ele está até com medo de morrer. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, alguns com problemas mais graves, outros com problemas menos graves, mas ninguém está aqui com faca no pescoço para ninguém querer matar você. Acho que ninguém está devendo para agiota aqui. É os únicos que ameaça de morte. Olha aqui para mim, ele estava terrível. Ele começa o salmo lá embaixo, mas você vai ver que ele vai terminar o salmo, Mariane, lá em cima. Escuta, você não pode, por causa dos seus problemas, das suas lutas, você pode ter chegado aqui com medo das dívidas, medo dos desafios, dos gigantes que vocês estão enfrentando, pode até ter, mas o que você não pode é recuar. Por quê? Porque você vai ver no final, que o salmista vai terminar assim, ó: em ti tenho colocado a minha confiança. Quem entendeu, diga amém. Irmão, você pode conversar comigo? Vocês podem falar amém, glória a Deus, para mim saber se você está pegando o esquema. Está entendendo, Estelinha? Olha lá, isso.
Pelo menos um amém aqui, não me abandonou. Amém, gente? Agora, olha aqui para mim. O problema era tão grande, Alain, que olha o que o salmista falou. Se você prestou atenção, eu teria vontade de ter asas como de pomba e fugir. Não é isso que está no texto? Não é? Ele usa essa expressão, eis, versículo 7, eis que fugiria para longe e ficaria Samuel no deserto. Quem aqui que já não pensou em fugir? Quem que num dia de grandes pepinos, você falou assim, a minha vontade, sabe o que é? É não atender ninguém, é não conversar com ninguém, é fugir para longe de tudo. Irmãos, eu vou ser honesto com vocês, eu contei para o povo do meio-dia. Teve dia que o meu desafio era tão grande, que eu tive inveja do mendigo. Que eu vi aquele mendigo dando risada na rua aquela hora cedo. Eu acho que ele já estava com uns copos de cachaça, Josmar, na mente, com o corote na mente. E eu falei assim, feliz esse aí, que não tem as dívidas que eu tenho que pagar. Mas, claro que é uma brincadeira, mas a gente chega a pensar assim, claro, irmão, está amarrado, né? Beber para fugir de algum problema. Daqui a pouco eu até vou falar sobre isso. Tudo que eu preguei povo do meio-dia, eu vou falar para você. Mas eu pensei assim, esse aqui, ele está dando risada agora, né? Mas claro, né? É uma vida desgraçada, é uma vida medíocre, é uma vida que é todo dia aquela batidinha, não sabe o que é viver uma novidade de vida, não sabe o que é ter uma surpresa do nada, não sabe o que é dar um salto, nada, não sabe o que é subir de nível. E diga comigo assim, eu vou subir de nível. Diga, até dezembro, eu vou estar firme e eu vou subir de nível. Amém, querido? Como é o seu nome? Dá a mão aqui. Você vai subir de nível? Você crê? Você vai dar a mão para mim? E você vai junto? Então vai subir de nível. Então olha aqui para mim. Talvez você já chegou aqui e você pensou em fugir de algum problema. Então, a primeira coisa, quem está anotando, anote. Deus não te fez para fugir de nada. Deus não te fez para fugir de nada. E aí vai entrar o que eu falei para o povo da meio-dia. Irmão, não adianta, tem pessoas que, irmão, é 20, nem lembro mais quantos anos mais de ministério, 26 anos de ministério, que eu já vi essa cena, da pessoa estar com tanto problema, quer saber, afogar as mágoas, e vai no bar e enche a cara, e vai na biqueira e compra pino de cocaína, e vai na zona para pegar a mulherada uma noite inteira. A pergunta é, você já viu alguém fugir de um problema, e no dia seguinte, quando ela foi enfrentar, está resolvido ou piorou? Piorou. Então, a primeira lição, não fuja dos problemas. Você vê que o salmista fala assim, Simone, eu gostaria de ter asas como a da águia, para fugir para bem longe, mas ele sabe que não é o caminho fugir. Não, quem chegou aqui, Deus já está usando a minha boca para te falar, fugir do problema não é o caminho, você tem que enfrentar de frente, Deus irá com você, e Ele vai entregar a vitória para você, amém gente? Vamos continuar aí o texto, aí versículo 9, aqui eu vou entrar numa coisa muito forte, aqui eu vou entrar propriamente na oração, destrói Senhor, e confunde os seus conselhos, destrói e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeio, a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela, das suas praças, não se aparta a opressão e o engano. Segura aqui, olha aqui para mim, irmãos, como é que o salmista começa o salmo? Para baixo, que mais? Como que ele começa o salmo? Ele está para baixo, mas ele fala assim, ele está tomando uma atitude. Qual atitude? Qual comportamento que ele está tendo? Que ação ele está fazendo naquele momento? Oração. Quem falou? Quem falou? Isso. Orando. Irmãos, olha para mim, por favor, em nome de Jesus, Jana, em nome de Jesus, vocês precisam colocar na sua vida o hábito da oração.
Douglas, por favor, o negócio é sério. Vocês precisam colocar na vida de vocês o hábito da oração. Irmãos, como é que eu enfrento as coisas? Orando. Olha aqui para mim, escute o que eu vou lhe dizer. Daniel orava 3 vezes por dia. Daqui a pouco no texto você vai ver que o salmista vai falar que ele ora de manhã, meio-dia e à tarde e à noite. E aí, irmãos, fala para mim, há pelo menos uns 50 dias, eu, Kika, pastores da Paulista e alguns de fora, têm vindo bater na tecla da oração. Só que, e desculpe falar, muitas pessoas da igreja não têm tido o hábito da oração. Vocês viram o que eu falei ontem aqui, nas 3 reuniões? Menos. Irmão, eu não quero mandar na sua vida, eu não quero mandar na sua casa, mas eu quero o melhor para você. Menos Instagram, menos videogame, foi o discurso de ontem, menos Netflix, menos televisão. Quando eu falo menos, irmão, eu não mandei você tirar, eu não mandei você não entrar mais no celular, eu não mandei você abortar a Netflix em sua casa. Menos, irmão, tipo assim, ó, se é 1 hora de televisão, não dá para tirar um pouco e ficar 40 minutos de televisão e por 20 minutos de oração? Porque a oração, ela vai trazer resultados. Sabe quem não ora? Quem não crê em mundo espiritual. Eu creio em mundo espiritual. Eu creio, irmão, que tem demônios que estão perambulando aí na frente da igreja, tentando catar pessoas. Eu creio que em todo bar que a gente vai, está infestado de demônio que atrai a pessoa para o bar. Eu creio que toda biqueira está cheia de demônio atraindo a pessoa para aquela biqueira, porque é o espírito do vício, é o espírito da bebida, é o espírito da cocaína, é o espírito que leva a pessoa para a zona, para atrás da mulherada, como é o espírito que leva as pessoas para a miséria. Como é que eu vou quebrar esse espírito? Orando. Que é um espírito que não deixa o cliente chegar na tua loja, que é um espírito que não deixa fechar o contrato, o orçamento, que é um espírito que tenta impedir a pessoa de enxergar a Paulista. É oração, irmão. Oração não foi feita para pastor, Josmar. Oração é para cristão. Oração é uma arma que vocês estão usando pouco. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou julgando. De repente tem pessoas que estão aqui, que tem 1 hora, 1h30 de oração por dia, mas vai ser também nessa multidão, tem gente aqui que está, é assim, acorda cedo, 30 segundos, Deus abençoe meu dia, amém. A hora do almoço, Deus, obrigado pela comida, amém. E a hora de dormir, Deus, obrigado pelo dia, amém. Não! O demônio está comendo farinha sua. Se a oração não fosse importante, o próprio Deus não ia orar. Irmão, Jesus foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. Jesus se retirava para orar. Se o próprio Filho de Deus orava, e nós, meros mortais, não vamos orar? Eu fico triste. Algumas pessoas esse ano, infelizmente, relaxaram muito nos 120 dias, não jejuaram coisa nenhuma. Fizeram um jejum. Desculpa, irmão, eu estou numa reunião de gente de cabeça. Eu não estou na reunião da criançadinha, não. Eu estou na reunião de nego que veio aqui para comida sólida. Não é para leitinho, não. Mas vamos falar a verdade, teve gente que fez um jejum vagabundo, michuruca. Como que vai ter resultado? O próprio Daniel falou: o príncipe da Pérsia reteve a minha vitória por 21 dias. Irmão, sabe quem está falando isso? Daniel. Um cara, irmão, fora de série da curva. Se o Daniel, que era um homem íntegro, correto, dizia do mal, não comeria do manjar do rei, o diabo conseguiu segurar a vitória do Daniel, que ele teve que jejuar por 21 dias, para o príncipe da Pérsia. Quando eu falo de príncipe da Pérsia, está falando de quem? Do Satanás, soltar a vitória. E nós, não vamos jejuar? E nós, não vamos orar? Irmão, tudo que eu falo aqui não é para aparecer, vocês sabem, mas eu tenho que ser exemplo de vocês. Irmão, sabe como eu estou fazendo essa reunião agora aqui? Eu estou em jejum, que eu vou entregar só amanhã cedo. Irmão, vamos ser honestos, eu estou aqui numa reunião de empresários, de gente de cabeça, de gente grande, eu não estou falando com criança aqui. Como é que eu consigo dormir com uma dívida de 6 milhões de reais? Como é que eu estou aqui trazendo fé com uma dívida de 6 milhões de reais? Põe
vai falar para mim. Que nem o pastor Toninho, ele fala assim: Fabrício, não pode dar dor de barriga a não ser que está perdido. Ele fala isso. Como é que eu faço? Orando, jejuando, comendo isso aqui, a palavra, é o que me mantém de pé, é o que você tem que fazer na sua vida. O Davi, ele estava cheio de medos, temores, apavorado, gente querendo matar ele. Como que ele não entrega o ponto? Porque ele está orando, ele está buscando. Irmão, leva a sério, coloca esse hábito na sua vida, começa a orar. Para ser pouco, 15 minutos por dia. Mas não é orar, irmão, dirigindo o carro, orar, fazendo comida. É separar 15 minutos, que você vai entrar no quarto seu, no banheiro, algum lugar, no escritório, algum lugar sozinho, que não vai ter, que você vai deixar até o celular para fora, para não ter perigo de chegar uma notificação bem na hora. E você fala assim: Senhor, esses 15 minutos é só teu. Como que o Criador vai enxergar isso? Irmão, eu acho que, não sei se foi para o Josmar que eu falei esses dias, o nosso Deus é carente. Deus, ele ama tanto a gente, que se ele fala, que ele vê que você deixou, dos seus 24 horas do dia, se você separou 15 minutos, e fala assim: agora não é de ninguém, é só do Criador esses 15 minutos. Sabe o que acontece? Ele é tão bom, que ele vai fazer esses 15 minutos reverberar em bênção para a minha vida e para a sua vida. Coloca a oração. O salmista está falando aqui, ó, ele está clamando. Outra coisa, outra lição, anote. Tem um monte de gente querendo pegar ele. Você viu que ele não vai lá bater boca. Manu, na reunião aqui do meio-dia, tinha uma pessoa que veio aqui para a reunião do meio-dia, decidida. Ela ia vir para a reunião, à tarde ela ia catar uma pessoa, ia falar um monte para a pessoa. Quando ela veio aqui no culto, escutou o que eu preguei, falou assim: acabou, não vou pegar mais ninguém. Porque olha o que ele fala, ele não vai bater boca com ninguém, ele vai falar das pessoas para Deus. Para de perder tempo de sair discutindo com as pessoas, discutindo com aquele que trabalha do lado do computador seu, e o cara está pesteado, está perturbado, e ele está fazendo de tudo para provocar você, porque ele está endemoniado. E demônio, irmão, não resolve com porrada, demônio não resolve com discussão. Você vai perder tempo, você vai gastar saliva, você vai discutir, a pessoa não vai entender nada, não vai aceitar nada. Sabe o que você tem que fazer? Para de brigar com as pessoas, vai falar com Deus o que elas estão fazendo para você, vai lutar em oração, e já pode até falar isso para Deus. Já estou dando a dica para você: Senhor, que o demônio que está naquela pessoa que trabalha no computador do meu lado, sabe aquela pessoa, Kelvin, que está lá no balcão do seu lado, que às vezes aquele dia está apurriando você, não adianta você brigar com ela, discutir com ela, e você vai gritar, você vai ficar vermelho, você vai querer esgoelar, ela não vai entender. Sabe o que você faz, Kelvin? Dá licença, vai para o banheiro, lá da loja, da empresa, e começa a clamar, 5 minutos. A hora que você sair, a pessoa está nova, está diferente, porque é espiritual. Esse dia, um pastor conhecido meu, ele falou, um testemunho lá na igreja dele, eles precisavam, 3 sócios, precisavam tomar uma decisão importante, e aí sabe o que aconteceu? 2 sócios, que é ímpio, ele é o justo, e tem 2 ímpios, começaram a brigar. Ele falou: dá licencinha, foi no banheiro, começou a clamar a Deus. Quando saiu do banheiro, não estava mais brigando, tudo se entendeu, porque um espírito de confusão tinha tomado conta dos 2 sócios, para que eles estivessem todos perturbados e não tomassem uma decisão coerente para a empresa. Está amarrado, ela não está vendendo granito naquele dia. Vai no banheiro da empresa, fala: Senhor, eu sou teu servo, eu tenho te honrado, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu preciso vender hoje. Quero ver a hora que sair do banheiro, se não vai começar a pipocar o WhatsApp com gente querendo aprovar o seu orçamento, querendo comprar de você, querendo fazer negócio com você, querendo contratar você. Você tem que pôr essa arma no meio do seu dia, é a arma que eu uso. Ontem foi uma guerra, as 2 reuniões da manhã aqui nessa igreja, foi uma guerra, uma luta espiritual grande, o som dando problema, está uma guerra. O que eu fiz? Dormi. A hora que eu acordei,
Fui clamar a Deus. Cheguei aqui no culto da noite, acabou o culto, o Manu falou para mim, entrou na salinha e falou assim: e aí, bispo? Eu falei: Manu, você viu que culto diferente, que culto leve? Porque era uma guerra. Por que essa guerra? Eu não sei. Mas com certeza, vidas que passaram aqui ontem foram destravadas. Deus fez coisas grandes. Olha que pregação que a Kika falou da igreja de Esmirna. Eu gosto de falar que a Esmirna era da planta, da mirra, que ela, quando amassada, esmagada, ela solta um aroma gostoso. A sua vida, quanto mais amassar em você, mais cheiro de Cristo tem que soltar, exalar nesse mundo, porque Deus vai te exaltar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos lá, irmão, senão eu não consigo acabar 7h15. Falta 17 minutos para acabar a reunião. Vamos lá. Com efeito, olha o que ele vai falar agora no versículo 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta, e se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa do Senhor. Olha aqui para mim, o que ele está falando aqui? Sabe quem me traiu? Sabe quem está falando mal de mim? Sabe quem está me apunhalando? Quem come no meu prato, quem é na igreja comigo. As pessoas que mais vão nos decepcionar não são os inimigos, porque os inimigos, primeiro que a gente não mostra fraqueza para inimigo. O inimigo não sabe, Yuri, da minha fraqueza. Danilo, você entendeu? Nilton, você entendeu? Entendeu, Evandro? O inimigo não conhece. Aquela pessoa que você não confia, Evandro, você não vai contar só particular para ele. Para quem você vai contar? Para quem você confia. E é essa pessoa que vai te entristecer. Olha o que ele está falando assim, ó: o meu amigo, o meu íntimo companheiro que ia na casa de Deus comigo, é esse que me traiu. Irmão, tira o cavalo da chuva, que eu já pensei nisso, tá? Eu já passei na Alice no País das Maravilhas, que eu achei que todo mundo ia gostar de mim. Não vai. Vai ter gente que não vai gostar da gente. A gente pode ser bom, a gente pode ser simpático, a gente pode mostrar os dentes, porque a gente mostrou o dente que ela vai odiar a gente. Não vai ter todo mundo. Lá onde você trabalha, você pode ser o melhor gerente, o melhor encarregado, o melhor patrão, e às vezes, irmão, é para aquele funcionário que você dá tudo, é aquele que é o primeiro que vai na justiça do trabalho ainda contar mentira e ferrar a tua vida. Não é? Irmão, eu vou contar um negócio, talvez seja até refresco para alguém aqui. Teve gente que eu já tirei da cadeia, hein, Gomes? E falou mal de mim. Eu fui lá tirar da cadeia a pessoa, é isso mesmo. Eu fui lá, paguei a fiança para o cara sair da cadeia, e o cara falou mal de mim. Já teve gente que eu e a Kika colocou comida no prato e queimou a igreja da Paulista. Não põe expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Coloca a sua expectativa em Deus. Não põe expectativa nem no pastor, nem na igreja você põe. A igreja você usa para vir como escola da fé, mas a sua expectativa tem que estar em Deus. Deus não vai te trair, Deus não vai te decepcionar. Olha o Davi. E vocês que estão no mundo dos negócios, que estão trabalhando, irmão, um quer comer o outro vivo. A pessoa às vezes parece sua amiga, mas confie desconfiando. Quem entendeu? Deus está falando? Valeu a pena esses 40 minutos? Então tá bom, mas nós estamos terminando. Vamos lá. Versículo de número 16. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor, o quê? Do que ele está falando aqui, Samuel Santos? Jô, do que ele está falando aqui? Eu vou repetir a leitura. Eu, porém, invocarei ao Senhor, e Ele me salvará. Do que ele está falando? Do quê? De oração. Note que ele começa o salmo lá embaixo. Aí, Paulo, me ache. Ele começa o salmo lá embaixo, mas olha como ele já está terminando o salmo, ele já está subindo.
eu vou invocar o Senhor e Deus vai me salvar. Você pode estar angustiado hoje, você pode ter entrado aqui triste, você pode ter entrado aqui com problema, mas já começa a profetizar: eu vou orar e Deus vai me responder, e Deus vai vir com vitória para a minha vida, porque Ele vai vir, Ele vai vir. Amém? Porque se Ele fez o salmista Nilson, Ele vai fazer na nossa vida também. Vamos lá, continuando aí, ó. Eu porém, 16, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Agora olha o que ele fala, isso é forte, hein? À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, farei as minhas orações e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Irmão, se você sair daqui e você falar para mim que você não está orando pelo menos 15, 20 minutos por dia, eu vou parar de ser pastor. Porque você precisa que Deus faça mal o que para você orar? Desça aqui na terra e desenha a oração para vocês. Irmão, aqui está o segredo da nossa vitória. Tem gente que não gosta de você, que você nem imagina. Tem gente que não gosta de mim, que a gente nem imagina. Eu pergunto para vocês, esse dia o Josmar manda uma foto para mim, que deixaram uma macumba aqui na porta da igreja. Irmão, a gente só ajuda os outros aqui. A gente prega o evangelho, a gente levanta as pessoas, a gente aconselha, tira as pessoas da morte. A igreja só faz bem. Por que alguém faria macumba na porta da igreja para destruir a igreja? Mas por quê? Porque tem gente que não gosta da igreja, tem gente que não gosta do Fabrício, tem gente que não gosta de você. Por quê? Porque não gosta. Como é que nós vamos nos blindar? Com oração. Você acha, irmão, eu não estou falando isso para pôr medo em vocês, nem para fazer vítima, é que eu estou tendo um papo aqui com gente de cabeça, aqui, irmão, uma reunião cabeça, a reunião de segunda é isso, se você nunca tinha visto, é isso. Você acha que já não tem gente satanista, que não pegou a foto minha, e não imprimiu eu aqui com o Gabriel, que é a coisa mais fácil, é só entrar no Instagram, é só entrar no Facebook, e já não imprimiu uma foto? Você acha que a minha foto não está rodeada de vela, de sangue, de galinha em cima da foto, tudo, fez até um tempero lá, um caldo mage, e não pegou um quinor lá, e não pôs lá uma galinha preta, e não falou assim: mata essa família, destrói essa família, que esse menino seja uma vergonha para esse pai, para essa mãe? Lógico que tem. Por isso que todos os dias eu clamo, e eu falo assim: guarda minha mulher, guarda meu filho, protege. Você acha que não tem trabalho feito para assim, que coloca uma mulher no caminho dele, para ele cair em adultério e destruir o casamento, coloca um homem no caminho dela, para destruir a vida dela, para destruir o casamento, para ela cair em adultério, coloca ciladas para essa criança, para que ele seja uma vergonha? Lógico que tem. Como é que eu vou livrar-me disso? Orando, jejuando. Assim você acha que não tem gente que fala assim: Deus, que a Kátia quebre financeiramente, que a Carol não dê certo nisso, naquilo outro, que o André seja uma vergonha para a casa dele? Tem. Por isso que a gente precisa, irmão, orar. E o inimigo está revoltado com essa reunião, porque eu sei que depois dessa reunião, você vai colocar oração, vai aumentar as vendas, vai aumentar o faturamento, vai aumentar, o seu nome vai começar a espalhar, você vai chegar na boca de pessoas vão falar de você. Talvez você está aqui agora, o seu nome está sendo falado num lugar bom, que amanhã vão ligar para você: eu escutei falar de você, e vão te contratar. Eu sei de uma coisa: enquanto estamos nessa reunião forte, os anjos estão trabalhando em nosso favor. Vamos lá, para terminar. Meu Deus, 7:07, eu tenho 8 minutos para terminar a reunião. Não é fácil, irmão. Vocês ficam com um revólver assim para mim. Tem gente assim, ó, para mim já, ó. Outros estão assim para mim, entendeu? Não é fácil a reunião. Mas eu não tenho acordo nenhum com vocês de tem que acabar 7h15, porque é o voto 7h15. Se eu acabar até meia-noite, eu não tenho voto. É diferente do dia que eu fiz a reunião do meio-dia, que tem que acabar meio-dia 23, Salmo 23. Hoje não é Salmo nenhum. Hoje é Salmo 150. Você gostou, né? Acho que você fala assim: esse pastor é demais, né? Ele é louco demais, né? Vamos lá, para terminar. 17, vamos lá. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. O que o salmista está falando aqui, Li? De oração. É importante a oração?
Poxa, aquela vida. Irmão, meia hora de WhatsApp não resolve nossa vida em nada. Meia hora de Netflix não vai resolver nossa vida em nada. Mas orando vai abrir muitas portas. Amém, gente? Para terminar. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Olha aqui para mim. Pastor, o senhor tem medo da macumba? Não. Pastor, o senhor tem medo dos trabalhos? Não. O senhor tem medo do ser humano? Não. O salmista vai falar assim: que me poderá fazer o homem, se o Senhor é o meu porto seguro, se o Senhor é meu auxílio? Quantos demônios, quantos anjos se rebelaram contra o Senhor? Quantos? 1/3. Então para cada demônio tem 2 anjos, ou seja, ainda a maioria está conosco. Fala para quem está do lado, não tenha medo. Ainda a maioria dos anjos está com você. Fala para a pessoa do lado, é 2 anjos para cada demônio. Não tenha medo. Até porque só tem uma coisa que pode derrubar você, Antônio: se você quebrar a sua aliança com Deus. Você, com a aliança com Deus, não tem demônio que chegue perto de você. E eu vou falar mais, nem depois que você morrer, o demônio não pode tocar no seu túmulo. Eu tenho relato disso, de satanista que foi pegar túmulo lá no cemitério, e chegou lá no cemitério para mexer no túmulo, porque arrancava o coração dos seres, pessoas que tinham morrido fazia pouco dia, pegava o coração para fazer trabalho. Chegou lá no túmulo do crente, o satanista. Quando chegou lá, tinha um homem gigante de branco, fazia assim: aqui você não mexe, esse pertence ao Senhor. Você até depois de morto não pode ser tocado, porque você pertence ao Senhor. Não quebre a sua aliança com Deus. Vamos lá, vamos terminar. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma, não temem a Deus. Tal homem estendeu a mão contra os que tinham paz, com ele corrompeu a sua aliança. Olha aqui, falando de aliança, não corrompa a sua aliança com Deus. Fala para quem está do lado, não vá corromper a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Posso falar uma coisa para você, irmão? Cuidado com pessoas que vêm com conversinha mole para cima de você. Os golpistas hoje, eles mais sabem fazer é dar palavra de bajulação. Gente assim é perigosa. Os verdadeiros amigos, às vezes eles falam as verdades para a gente. Às vezes eles têm até medo de falar a verdade para a gente ficar meio esquisito com eles. Mas eles querem o nosso bem. Quando vocês vêm conversar comigo, às vezes eu vou falar coisa que você não vai gostar. Ontem de manhã eu falei coisa que às vezes um católico tivesse aqui podia não gostar. Mas eu falei porque eu quero o mal do meu irmão católico? Não, é porque eu quero abrir os olhos dele. Porque eu amo ele. Eu quero levar ele para o céu. Cuidado com os abajuladores. Amém, gente? Olha aqui, 22, a gente está terminando, 22 e 23 eu termino. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha o que está falando assim, confia os teus cuidados a quem? Ao Senhor. Lá, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fala para quem está do lado, confia no Senhor, Ele cuida de você. Para terminar, tu porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Posso dizer uma coisa para você? Olha aqui para mim, eu termino com essa revelação, 2 revelações fortes nesse versículo. Não tenha medo de quem fala mal de você, do Judas. Sabe por quê? O Judas, segura essa, Alexandre, o Judas sozinho se mata. Eu vou repetir, o Judas sozinho se mata. Bispo, eu estou desconfiado que estão falando mal de mim na empresa, estou desconfiado que estão tramando contra mim, estou desconfiado que estão tendo... Fica tranquilo, Judas sozinho se mata. Quem é traidor, sozinho, Rafa, se destrói. Longe de nós, irmão, ser Judas. Longe de nós falar mal de alguém por trás. Longe de nós trairmos alguém. Porque Judas se acaba sozinho. Não fica preocupado. Para de gastar energia com Judas.
de querer lá discutir com Judas, brigar com Judas. Não, fala com Deus, entrega o Judas para Deus e segue a sua vida. Sabe por quê? Eu dei o exemplo do Will agora de manhã aqui. Às vezes o Will chega lá na empresa e tem um funcionário que está meio perturbado, está meio beiçudinho, meio, sabe aquela pessoa meio amarradinha? Eu até falei aqui meio-dia da minha sogra fala assim: cara feia passa. Minha sogra tem essa frase, essa máxima: cara feia passa. Sabe a pessoa assim? Sabe por quê? Porque às vezes o Will, naquele dia, precisa estar focado, porque ele vai fechar um grande negócio, e ele tem que estar focado, e não pode perder o foco. Aí o diabo usa um funcionário endemoniado, um companheiro de trabalho endemoniado, para tentar tirar sua energia. Aí você põe energia naquela pessoa, que daqui a pouco passa tudo que ela está perturbada, mas daí você perde o negócio. Não perca o foco com pessoas que são perturbadas. Entrega os perturbados na mão de Deus e segue sua vida. Não fique esquentando a cabeça com essa pessoa. Não fique tentando, não, eu vou falar tal coisa para. Irmão, você vai jogar a palavra fora porque ela está perturbada, ela não vai escutar o que você vai falar, porque ela está endemoniada. Diga para quem está do seu lado: Judas se acaba sozinho. Nem se preocupe com ele mais. Olha como termina. É muito forte. Kelvin, é muito forte. Eu vou ler de novo o 23. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás da cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Com quantos anos Judas Iscariote morreu? Com quanto? Sei lá, 30 anos, 31 anos, 32. Porque ele mesmo se matou. Quem é Judas? Ele se acaba sozinho. Você não precisa esquentar a cabeça com essa gente. Olha o texto aqui, vê se o texto não está confirmando. Olha aqui, ó: homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Mas olha como ele termina. E eu quero que você, daqui a pouco você vai falar alto e vai se colocar em pé, tá bom? Nós vamos terminar a reunião agora. Eu, todavia, olha como o salmista termina lá em cima: eu, todavia, confiarei em ti. Eu, todavia, confiarei em ti. Eu, todavia, confiarei em. Você pode bem alto falar: eu, todavia, confiarei em ti, e ficar de pé? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Eu, todavia, confiarei em ti. Eu, todavia, confiarei em ti.